Gente, Glauber por aqui. O ministro Flávio Dino acabou de dar uma decisão favorável à ação do PSOL, travando todas as emendas parlamentares de comissão, travando o pagamento dessas emendas. Vocês lembram que a gente deu entrada nessa ação na semana passada. O senhor Arthur Lira cancelou todas as comissões para que não tivesse transparência, para que não houvesse discussão entre os parlamentares, para que não houvesse registro em ata. O ministro Flávio Dino, inclusive, cita a denúncia que eu fiz no plenário da Câmara. Lembra, naquele momento em que o Arthur Lira cortou o meu microfone? Aquela denúncia está na decisão do ministro Flávio Dino. Senhoras e senhores, e se nós estamos falando de tributação, receita, colocação em prática de recursos que são fundamentais para atender a interesses básicos da sociedade, ampliação necessária dos investimentos na saúde e na educação pública, não dá para a gente fingir que não está acontecendo o escândalo que foi denunciado na revista Piauí em relação às emendas. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, chegou... Deputado Glauber, nas breves comunicados, expedientes, orientação de bancada, Vossa Excelência pode discorrer sobre esse tema com maior tranquilidade. Eu peço que, neste momento de discussão da matéria, o senhor se atenha à matéria, sob pena de eu fazer cumprir o regimento. Vou concluir... Tempo o seu tempo, o senhor se atém à discussão da matéria. Vou concluir a minha fala. Não, mas o senhor conclua dentro do assunto. Vou concluir a minha fala já dizendo que muito provavelmente, porque estava dialogando com algum outro interlocutor, não ouviu o que eu disse. Acho que, possivelmente, os ouvidos do senhor só ouviram aquilo que quis ouvir. Próximo orador para discutir a matéria, deputado que nós não podemos esconder um tema tão relevante como esse do escândalo das emendas. E que o senhor... Deputado Luiz Carlos Rauli, para discutir a favor da matéria. Vamos firmes, nós não podemos aceitar como fato consumado a destinação de bilhões de reais de recursos sem transparência, como Lira e companhia têm tentado fazer. Inclusive, o ministro Flávio Dino solicita na sua decisão investigação por parte da Polícia Federal. Decisão importante, a nossa mobilização tem que seguir firme, luta que segue. Deliberação, razão de decidir do Supremo é que qualquer modalidade de orçamento secreto fica banida. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão aí fazendo parte da comunidade secreta do Plantão Brasil. Eu vi algumas pessoas falando sobre o preço. Eu conversei com a equipe do Plantão Brasil e o preço seria muito mais alto. Então eu até briguei com algumas pessoas da equipe, não brigar, mas discutir. Falei, tem que ser mais barato para que mais gente tenha acesso. E ainda fizemos uma mega promoção aí de Natal, que quem participar da comunidade secreta do Plantão Brasil ainda vai ganhar praticamente de graça, né? R$1, um curso de edição de CapCut do básico ao avançado, tanto CapCut para Android como para e iPhone como para computador. E também vai ganhar por R$1 os cursos que vamos lançar de TikTok, de Instagram, e vai com descontão também, vai ganhar um descontão no curso do YouTube que foi relançado agora e repaginado. E também tem no curso do YouTube ali aulas de edição de vídeo. Então a gente fez um descontão exatamente para que mais gente possa acessar. E hoje você não encontra esse conteúdo, esse tipo de assessoria, mas olha, nem se você tentar pelo dobro ou triplo do preço você não encontra isso aí. Então eu espero que você faça parte da comunidade secreta do Plantão Brasil. E é o fenômeno acetado na jurisprudência do Supremo da chamada continuidade normativa. Ou seja, dizendo de outro modo, não basta mudar o número para mudar a essência. Os mesmos parâmetros fixados pelo Supremo para a RP9 devem ser cumpridos em relação à RP8. Por quê? Se na RP9 é preciso cumprir a Constituição no que se refere à transparência ou publicidade e rastreabilidade, por idênticas razões, tal como fixado no acórdão do Supremo, é preciso atender isto também em relação à RP8. Senhor presidente, deputadas, deputados e principalmente aqueles e aquelas que assistem à sessão nesse momento. Denúncia gravíssima publicada por Breno Pires na revista Piauí em relação aos escândalos das emendas parlamentares. Mais uma vez, ofício assinado, encaminhado ao governo, articulado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que modificou a decisão das comissões temáticas da Câmara em relação às emendas,
descumprindo a decisão do STF do ministro Flávio Dino. Vamos aos fatos. Abre aspas, está nesse ofício, assinado por um conjunto de líderes. Por meio deste, ratificamos as indicações que foram previamente encaminhadas aos ministérios pelas comissões dessa casa. É uma informação falsa. Não houve só ratificação. Houve inclusão de indicação de 96 milhões e novas indicações de 180 milhões de reais. Indicações essas, diz a matéria, que são abertamente ilegais, pois não poderiam ter sido feitas sem a aprovação das comissões. Presidente, eu ainda estou presidente, sendo redundante, da Comissão de Legislação Participativa. Sobre a Comissão de Legislação Participativa, sabe o que foi feito em relação a esse ofício? Excluídas as emendas indicadas pela comunidade, através das associações, movimentos que fizeram esse encaminhamento da Comissão de Legislação Participativa. Por que será? Será que é pela perseguição do presidente da Câmara, Arthur Lira, a minha pessoa e a minha atuação política? Só que se não bastasse isso, quais adições foram feitas, deputado Chico Alencar? Olha que surpresa. As adições feitas foram exatamente aquelas voltadas para Alagoas, atendendo ao projeto político do presidente da Câmara. Isso é um escândalo. Tem uma decisão, deputada Sâmia, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que emendas de comissão têm que ser ratificadas, votadas, indicadas pela comissão com origem e destino. E aí, nesse ofício encaminhado ao governo federal, articulado pelo presidente da Câmara, ele coloca outras indicações não aprovadas pelas comissões para beneficiar o seu projeto político em Alagoas. Até quando? Até quando nós vamos aguentar esse tipo de procedimento? Como presidente da Comissão de Legislação Participativa, não me resta outra alternativa a não ser procurar legalmente que essa medida seja desfeita. Você sabe por que os deputados do PL, partido do Bolsonaro, e do Centrão são contra a transparência nas emendas parlamentares? É isso mesmo. O Flávio Dino, ministro do STF, determinou que as emendas parlamentares devem ter mais transparência, para a população saber para onde foi o dinheiro, qual foi o deputado que enviou e assim por diante. Mas os deputados do Centrão, comandados pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, e os bolsonaristas do PL são contra a transparência. E pior, estão chantageando o governo Lula por conta dessa determinação do Flávio Dino. A determinação é do STF, mas eles chantageiam o governo Lula. E o motivo é muito simples, porque se houver mais transparência, eles não vão poder fazer isso aqui, desviar recurso público. A PGR já denunciou deputados bolsonaristas do PL que desviaram 1,6 milhões de reais em emendas parlamentares. O Gustavo Gayer, famoso bolsonarista de Goiás, é investigado pela Polícia Federal por chefiar uma organização de desvio de emendas parlamentares. Ontem foram presas 17 pessoas ligadas ao Centrão do Arthur Lira por desvio de emenda parlamentar. E olha, se procurar bem, você encontra um monte de casos escabrosos de desvio de dinheiro. É por isso, esse é o motivo. Bolsonaro perdeu a eleição, mas os bolsonaristas querem manter o orçamento secreto. Galera, revoltante que deputados e senadores querem fazer. Eles querem simplesmente manter segredo com o que faz com o dinheiro do povo, o dinheiro público. Isso mesmo. Eles estão chantageando o STF, chantageando o governo do presidente Lula para manter segredo das emendas. Ou seja, emenda PIX, eles querem orçamento secreto, ou seja, para roubar. Olha só o que a Natuza Neri falou aqui. A decisão de bloquear a liberação dessas emendas foi tomada por Flávio Dino, mas rapidamente, tão logo ele decidiu em caráter liminar, ele rapidamente submeteu essa decisão ao crivo do plenário do Supremo. E o plenário se manifestou a favor da decisão do Dino. Então agora não é o governo pressionar o Dino, seria o governo pressionar o Supremo inteiro para rever uma posição, porque os parlamentares não estão afim de colocar lá a sua assinatura, seu carimbo, dar mais transparência. É uma loucura, Beth. E assinantes, é uma loucura o que está acontecendo. Eles não são transparentes com o dinheiro do contribuinte e eles dizem que não vão votar porque o ministro Flávio Dino, que não é nem o ministro Flávio Dino mais, é o Supremo Tribunal Federal, diz que é inconstitucional não ter transparência. Inconstitucional. Então, criou-se aqui uma celeuma complexa, mas que, na minha avaliação, mostra as veias do fisiologismo, mostra o coração pequeno desse pessoal que acha normal
liberar dinheiro de emenda sem que ninguém saiba para onde esse dinheiro está indo, sem que ninguém saiba qual é a aplicação dele, se é correta, se não é, se é para servir corrupção, se não é, se esse dinheiro vai para uma obra que seja uma obra de interesse da sociedade, da prefeitura, e não de um político que tem assento em Brasília. É uma loucura, uma loucura. Então, agora eles estão em uma espécie de operação padrão para não votar enquanto não houver uma mudança na exigência da liberação. Então o governo está se coçando para liberar o que entende que pode liberar, mas dentro dos critérios estabelecidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E o Congresso está dizendo, não, o Supremo não pode legislar por nós, então a gente quer que eles mudem o entendimento. Tá assim nessa toada. Mas o surpreendente dessa história é que por que os deputados, por que os senadores resistem tanto a dizer quem é que está mandando a emenda, dar os dados da aplicação do dinheiro? Por quê? Se for um negócio, uma destinação lícita, não teria problema de enviar. É porque não é. Não é porque o Supremo está legislando. É porque não parece ser lícito. É a única conclusão possível. Concordam? Não existe outra possibilidade. Tem lá o Supremo, mostra tudo, coloca aqui, anota isso aqui, não tem problema a emenda Pix, pode mandar. Eu já acho que a emenda Pix é um escândalo, mas tudo bem. Pode mandar, mas manda aqui, ó, põe a sua assinaturinha, coloca aqui para que convênio foi, o pessoal que recebe lá na prefeitura também dá o seu endereço, seu número de telefone. É só isso. E eles simplesmente se rebelam para fazer com que o Supremo mude a sua posição. E como é que o Supremo vai mudar de posição? Vai dizer, votou que era inconstitucional do jeito que estava, sem transparência, vai dizer assim, não, agora é constitucional? Entende o tamanho da bagunça? É disso que se trata. Quando tem ali parlamentar chantageando em votação para que o STF ceda, querendo obrigar o governo a ir lá conversar com o STF para rever decisão. Gente, tem que ter transparência. Chega de roubalheira. Nós não aceitamos isso. Cada brasileiro que tiver vergonha na cara tem que cobrar seu deputado, tem que cobrar seu senador, tem que acabar esse negócio. Aliás, já está errado que o Brasil é onde os deputados mais têm orçamento na mão. Nenhum outro país existe essa questão das emendas aí nessa quantidade que tem aqui no Brasil. Então não está certo, não querendo mais essa roubalheira. Precisamos de transparência em tudo que for feito, fiscalizado pelo CGU, pelo TCU. Não pode ser à vontade, se Deus dará do jeito que vocês querem fazer. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e me siga para mais conteúdo como esse aqui. Pessoal, o ministro Flávio Dino suspendeu as emendas de comissão, cerca de 4,2 bilhões de reais que não tinha rastreabilidade, não tinha o princípio básico, que é a transparência. Isso é uma vitória do PSOL, porque o PSOL entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e o ministro Flávio Dino concedeu. Isso é muito importante, porque a gente sabe, não ter transparência no orçamento, no dinheiro, é um absurdo. Para onde esse dinheiro está indo? Então, quero aqui mais uma vez dar os parabéns ao PSOL, porque o PSOL é isso, é a luta e trabalha para que o dinheiro tenha rastreabilidade, tenha transparência. Porque sem transparência, essa maracutaia acaba sendo organizada, toda ela, pelo presidente nesse momento, presidente Arthur Lira, e nós estamos diretamente confrontando esse modelo, porque é basicamente a mesma coisa que acontecia no passado, que são as emendas secretas, e no PSOL a gente não quer, nós defendemos a transparência em tudo que é do governo. Vamos com tudo e um beijo no coração.